Então, pensem, quer dizer, respondam a essa pergunta. Olha aqui. Como está a sua vida amorosa ultimamente? Pensaram? Tá? Agora, me responda essa pergunta. Quão boa está a sua vida ultimamente? Pensaram? Ok. Vocês acham que vocês consideraram na segunda pergunta a sua vida amorosa? Sim? Sim. Ou você descontou? Quem aqui descontou? Bom, vou descontar minha vida amorosa e vou responder a segunda pergunta. Quem foi? Levanta a mão. Ele? É. Ótimo. Na verdade, vocês fizeram um bom exercício, mas posso dizer uma coisa? Não quero te deixar muito chateado. Vocês só fizeram isso porque vocês estão na minha aula. Se isso aqui fosse introduzido de uma forma um pouco mais implícita, um pouco mais sutil, vocês teriam incorporado essa reflexão, como está a minha vida amorosa? E aí, quando vem a pergunta de como está a sua vida ultimamente, ia ficar muito difícil você fazer esse desconto. E você nem perceber que você, claro, se a sua vida amorosa não está lá grandes coisas. De considerar isso. É que é o seguinte, normalmente as pessoas acabam sendo influenciadas porque é um assunto que veio à tona e isso influencia a sua próxima ação. Então, alguns estudos sobre o clima, perguntar como as pessoas estão se sentindo, teve uma pesquisa na Alemanha que ligava para as pessoas e perguntava qual é o clima, né? Como está o clima hoje aí na sua região. A pessoa respondia. Aí depois fazia mais 2 ou 3 perguntas e depois perguntava, de 0 a 10, quanto você acha que você está se sentindo feliz? E foi interessante que o que eles perceberam? Que alguns descontavam o clima, mas que a maioria não descontava o clima e depois quando você fazia a análise do estudo existia uma ligação direta. Na verdade, ainda mais em regiões frias, existe sempre uma relação direta. Raras as pessoas ficam muito felizes em climas muito frios. E você precisa dar consciência de que grande parte da sua insatisfação vem do frio. Senão fica muito difícil de você lidar com aquela situação. Mas o que eu quero mostrar aqui? O quanto a gente não percebe, que vocês chegaram a mencionar antes, das sugestões e das situações, que elas não interferem só no contexto e do como você age no seu momento. É como que elas têm influência ao longo do tempo. É como a sua noite de sono pode interferir não só na sua manhã, mas como no seu dia inteiro, talvez na sua semana inteira. Quanto mais consciência a gente tem do que está nos beneficiando ou do que está nos prejudicando, um pouquinho mais da possibilidade de controle a gente tem. E até mesmo ter a consciência do que está te fazendo mal, mesmo que você não consiga mudar, já ajuda a lidar com essa situação. E aí que começa a ficar mais fácil de entender como que vem essa educação para um equilíbrio emocional. A própria consciência já pode te ajudar, mesmo que em determinados momentos você não consiga, de repente, mudar. E aí vem aquela palavra que as pessoas falam tanto, que é resiliência. Porque o resiliente, ele está consciente da situação dele, mas ele está focando em como ele vai fazer para sair dessa situação, ou por um período eu vou ter que viver isso, então eu vou esquecer, mas vou viver isso, mas ele não perde o foco lá no futuro. E que a vida dele não precisa ser assim. Senão você entra em desespero. E aí sim, você pode ter um quadro de depressão e de ansiedade horroroso. Ou entre outras coisas. E aí o que acontece? Quando a gente já viu isso, né? Que quando várias pessoas têm o mesmo problema,
você está compartilhando uma realidade, tudo fica um pouco mais fácil. É mais difícil quando, se a realidade que eu estou mostrando para vocês em geral dentro de percepção é que a realidade é um ponto de vista. Às vezes ela é compartilhada por muitos, às vezes ela é compartilhada por poucos. Então vamos fazer uma brincadeira com a política. Se você está numa mesa de restaurante, no almoço, que tem meia dúzia de pessoas, um votava no Bolsonaro e o resto votava no Haddad, o que estava votando no Bolsonaro ali tinha a realidade dele não compartilhada. E aquilo gera um desconforto muito grande. Quando para os outros 5 que de repente votavam no Haddad, o que acontece? Eles têm um compartilhamento muito maior naquela situação. Mas se a gente for pensar, o que acontece para tudo é isso. Aí volta lá na humanidade. O que acontece? Nós somos seres sociais. Nós vivemos em grupo. Nós precisamos do outro. É muito difícil lidar com uma realidade quando você se sente completamente sozinho dentro dela. Ninguém quer isso. Todo mundo quer sentir pertencimento. Você precisa ser uma pessoa muito forte para andar contra a maré, se sentindo sozinho e acreditando em você. Um bom exemplo disso é o Steve Jobs, que ele tinha uma capacidade gigantesca de lutar contra a maré, acreditar nele mesmo, que foi o que levou ele a ser um dos homens mais de maior sucesso no mundo, mas também foi o que levou ele a morrer mais cedo. Porque às vezes, muitas vezes, o seu ponto forte também pode ser o seu ponto fraco. E é bem difícil lidar com esse equilíbrio. Bom, eu já falei, quanto mais compartilhado, maior a tribo e maior o perigo de ilusão. Aí vem um viés muito grande, é o efeito manada, é o efeito contágio. Então, quanto menos compartilhado, maior a solidão. Não tem escapatória. Nós somos, e aliás é por isso que eles estão aqui. Nós somos seres sociais, nós queremos melhorar os nossos relacionamentos. Nós queremos estar melhor com nós mesmos. E aí, o que vocês estão vendo? Rio de Janeiro. Não tem trick nenhum. Vocês estão vendo Rio de Janeiro. Vocês estão vendo o Cristo. Vocês estão vendo essa paisagem maravilhosa, que com todos os problemas do Rio de Janeiro, é uma coisa impressionante, como a cidade é maravilhosa, né? Ok, se tiver algum esforço para reconhecer que era o Rio de Janeiro, nenhum. E agora, quanto é 17 vezes 24? 408. Cara, como é que você sabe? Então, só ele. Vocês, o que vocês tiveram que fazer? Falar, cara, não vou nem conseguir. Não vou nem tentar. O que isso aqui exige que o outro não exige? Empenho, mais tempo, processamento, conhecimento também. Só que a primeira também exige conhecimento. Você precisa ter na sua biblioteca do conhecimento, que é o Rio de Janeiro. E aí o que acontece? O que isso diz pra gente? Que a maioria das nossas ações rápidas e muitas vezes até mesmo as pensadas estão sendo influenciadas pelo que a Ana já estava trazendo do sistema 1 e do sistema 2. E como é que esses sistemas funcionam? O sistema 1, ele é rápido, ele é intuitivo, ele é inconsciente. E por que o nosso cérebro gasta muita energia para fazer muita coisa? Ele precisa criar atalhos para economizar energia e poder ter várias escolhas uma atrás da outra. Então ele vai fazendo, na verdade, modelos, e o que vai funcionando ele continua fazendo, e quando os modelos vão dando errado, ele vai recalibrando esse modelo. Esse é o sistema 1. E o sistema 2? O sistema 2 é a conta de matemática, que está praticamente com um tempo muito curto quando ele consegue responder. Só ele. Porque ele pode ser um expert dessa atividade.
Mas ele gastou um tempo para aprender isso. Então, entre ver a foto do Rio de Janeiro, você está usando o quê? Só o seu sistema 1. Quando você vai fazer uma conta de matemática, ou quando você vai tomar uma decisão muito difícil, você precisa do seu sistema 2. E esse sistema, ele é lento. Você pode se tornar um expert de algum assunto e reduzir esse tempo, que é o caso do Alexandre, para uma conta de matemática, uma conta de multiplicação, entre várias outras coisas, mas exige tempo. No mínimo, exige dedicação. Então, eles se diferem bastante. E quando a gente fala lá razão e emoção no curso, para você ser um ser mais racional, estar mais dentro do campo da razão, esquece a emoção, mas isso também depois vale para emoção, porque depois a gente vai falar mais de emoção. O que a gente precisa? Começar a entender como a gente funciona, desconstruir todos esses vieses que nos fazem agir dentro do sistema 1 e saber aonde que a gente vai, escolher aonde que a gente vai investir para ter melhores decisões. Dá trabalho? Dá bastante. Você tem que estar alerta o tempo todo, mas tem momentos que você vai escolher não estar alerta porque você está cansado e não tem jeito. Você vai fazer escolhas, às vezes você nem percebe, você já está fazendo escolhas dentro do sistema 1. Você não vai conseguir fazer isso o tempo todo. Mas com o treino, algumas coisas podem ir melhorando. Eu vejo, dentro da neurociência, a quantidade de questões da mente humana que você aprende e que às vezes você vai juntando com as coisas que você vai aprendendo, e o quanto você pode ir melhorando isso. Por que você precisa? Pensa nas pessoas nas savanas lá. Muitas vezes você tinha que ter atitudes muito rápidas. Você não pode passar para pensar, eu vou pensar se isso aqui é um leão ou não. Eu vou pensar se a Beatriz é um leão ou não. Se ela for um leão, já era. Pensei, ela já me comeu. Aí eu já não vou procriar e meus ancestrais não vão existir. Eu não procriei de qualquer jeito, né? Mas eu tenho os meus sobrinhos. Eu invisto nos meus sobrinhos, eles vão carregar meus genes. Tem um lá que é mais filho meu que da minha irmã. Como eu não tenho filho, eu tenho mais orgulho ainda de achar que os meus genes estão mais nele do que os dela própria, porque tem essa chance. Tá vendo? Você não tem filho, mas olha, é assim mesmo. Mas eu faço essa lógica porque eu fico estudando neurociência. Senão, você não ia pensar nem nisso. E com 7 bilhões de habitantes, né? Você tem uma outra conjuntura. Imagina, eu tenho, por exemplo, a minha família, são 3 filhas, 3 netos. Não são 3 filhas e 9 netos. A família da minha mãe eram 2 filhos, 6 netos. Aí a da minha mãe são 3 filhos, 3 netos. A família da minha amiga eram 5 filhas, 5 netos. A anterior dela eram 5 filhos, 20 netos. De praticamente 2 gerações, uma geração, mudou completamente. Ficou claro? Então, como que esses sistemas diferenciam? Vamos lá. Agora não é uma palavra, são 2. A gente já começou a falar. Automático não, porque o automático está só no sistema 1. Então, o que diferencia? O que tem? O que você adiciona do 1 para o 2? Reflexão, aprendizado. O que... Vamos pegar a palavra que o Luiz Arthur trouxe. O que você precisa para você ter aprendizado? Porque é o aprendizado que vai ir recalibrando, Ana. É o aprendizado que você vai adquirindo, que vai recalibrando como eles funcionam. Algumas coisas você pode até aprender e melhorar e transportar para o sistema 1 e fazer automaticamente. Tentativa e erro significa o quê? Que você tem um treino. Esse treino é... outras...
Repetição também. Outro termo para processamento. Você tem um pensamento. O que é um outro para pensamento? Raciocínio. Raciocínio. Então, você precisa, Ana, de um esforço para desconstruir como a gente funciona e poder transformar, mudar hábitos. Isso dá muito trabalho. Isso requer um gasto de energia gigantesco. E é por isso que você vai ter que fazer escolhas. Por exemplo, se você tem um colega no trabalho que é uma dor de cabeça constante, aí você tem um membro familiar, um pai ou uma mãe ou um irmão, ou um filho que é uma dor de cabeça constante, talvez você chegue à conclusão de que você não vai ter energia para trabalhar essas duas relações ao mesmo tempo. E você vai ter que fazer escolhas. Não tem jeito, tem que fazer escolhas. E toda escolha significa perda. Que acho que esse é um dos grandes aprendizados do coach, né? Você tem que fazer escolhas e você tem que considerar que escolhas significam perdas. Mas, gente, não é muito melhor você poder ser autônomo e fazer as suas escolhas, incluindo o que você está perdendo? E não simplesmente vivendo, indo no fluxo, na maré, e o que vai vindo e tudo bem. Ah, vou acreditar no destino. Sendo que, na verdade, a gente pode ter muito mais controle sobre isso. Quando você vira um expert, você acaba transportando como se fosse uma coisa que é tão... Ela já está intrínseca. Então é como se fosse no sistema 1. Mas o que acontece é o seguinte, é muito difícil você se livrar totalmente do sistema 1. E não é que ele é ruim, ele serve em muitas situações. Por exemplo, você aprende a dirigir. Os seus reflexos na direção, eles vêm do treino. E eles vão muito mais para o sistema 1 do que sistema 2. Sem sombra de dúvida. Então o que acontece? O Kahneman e o Tversky são os autores do sistema 1 e do sistema 2. Tá? E depois eu mostro a foto do livro para vocês. E o Mercier e o Sperber, até esqueci, eu tenho os livros em casa, esqueci de trazer. É o The Enigma of Reason, não tem tradução. O do Kahneman e do Tversky, ele tem assim, o Kahneman até ganhou o Nobel, e o Tversky não, porque o Tversky já tinha falecido, Amos Tversky. Eles têm vários artigos, vários livros, mas assim, que é um livro de divulgação científica que é extremamente bem escrito, que vale a pena ler em grupo, vale a pena ler capítulo e discutir, mas se não tiver isso, também vale a pena ler sozinho. Ele fala sobre todas essas questões do sistema 1 e do sistema 2. E o Enigma of Reason é do Mercier e do Sperber. E aí existe uma certa discussão intelectual que eles falam assim, ah não, mas sistema 1 e sistema 2, tipo, não existe, você não pode separar isso no cérebro. Mas o que é interessante? Que o Kahneman é um gênio. Sistema 1 e sistema 2 é uma forma didática de explicar o nosso comportamento. E nunca, jamais em tempo algum, o Kahneman e o Tversky disseram que como se fossem duas redes neurais separadas no cérebro. Não existe isso. Então, entender o nosso funcionamento via sistema 1 e sistema 2, ele é fantástico porque ele é uma forma extremamente didática de mostrar o nosso comportamento. Mas não é que você vai encontrar uma atividade neural de sistema 1 que seja diferente de sistema 2. Elas têm grandes overlappings. E para cada ação, para cada comportamento, para cada decisão vai funcionar de um jeito. Então, na verdade, esses dois livros, essa produção científica toda, ela se complementa. Mas o que entra numa grande sacada que o Mercier e o Sperber, que é um livro extremamente novo, acho que é de 2015, que eles nos trouxeram. Por que a gente erra tanto? Qual que é a base desses viéses cognitivos? E por que a gente tem que entender para tentar melhorar? Por que a gente olha tanto para... Por que a negatividade vem demais? Por que parece que a gente tem essa propensão para o negativo? É o que o Mercier e o Sperber trazem para a gente.
Nós existimos porque os nossos ancestrais eram muito bons em olhar para a negatividade. Não é só caçar, evitar risco. Por quê? Todos aqueles que não eram negativos o suficiente e não evitavam riscos, e que olhava para a Beatriz e ficava na dúvida se ela era um leão ou não, e a Beatriz era um leão, já era. Contemplava a lua e o leão e ela. Não existe. Essas pessoas não estão aqui para contar a história. Os nossos ancestrais foram tão eficientes e foram muito negativos. Eles evitavam risco. Eles não corriam risco desnecessário. Então eles estavam o quê? Agindo de forma muito segura. Então o que acontece? Eles usam uma discussão, esse capítulo deles inclusive é fantástico de ler, tem que procurar lá no meio, tem uns capítulos muito chatos. Que alguém aqui conhece esse livro e começou a ler? The Enigma of Reason? Não? Tem uns capítulos muito chatos. Mas esse capítulo que ele explica dessa questão, ele usa os termos de falso positivo e falso negativo. Mas o que é interessante? É que é o seguinte, você tinha que estar preocupado com a sua sobrevivência. Então, não interessa o cara... Beatriz, você não se incomoda, né, de ser a leoa perigosa. Não interessa, o que interessa é o seguinte, os nossos ancestrais, os nossos pais, o que eles faziam? Eles não corriam jamais o risco de não identificar a Beatriz e ele é bonzinho, tá? E o Marco e a Beatriz foram considerados perigosos, então vamos dizer que só a Beatriz é perigosa, tá? E aí o Marco não é perigoso, nem a Márcia, vamos pegar 10, são 3. Fernando, Janaína, Isadora, Caroline, Juliana, Laís, já deu 10? 3, 6, 7, 8. Falta um. Fernando. Todo mundo bonzinho, mas a Beatriz é perigosa. O que os nossos ancestrais faziam? Não vou correr o risco com nenhum deles. E uma vez é que era realmente perigoso. Mas o que isso significa do outro lado? Que os nossos ancestrais perdiam oportunidades. Perderam 9 oportunidades de pessoas legais. Ou seja, se você for pensar na savana, perderam 9 oportunidades de uma fruta super saborosa e cheia de vitaminas que estava, vamos imaginar que o Fernando na verdade era uma fruta, lotada de vitamina. Entendeu? Mas eles estavam na dúvida se aquilo era um leão ou não, você perde a oportunidade. Mas o que acontece? Para como nós evoluímos para a nossa sobrevivência, era muito mais importante você detectar o risco onde não existia risco do que olhar uma oportunidade. Aí entra o seguinte, isso é o que explica o nosso viés da negatividade. Mas o que significa isso hoje? Isso nos trouxe um viés de negatividade e um viés de optimismo. Mas o que acontece? Essa negatividade, ela gera um medo. Você, na verdade, está sempre lidando com medo. A gente sente muito medo, né? Quem tem filho, de repente, no meio da tarde, fica morrendo de medo de acontecer alguma coisa com o filho. É o medo que te guia, é uma negatividade. O que acontece com isso? Então, o que você faz? Você tem uma tendência automática, às vezes, de querer negar esses riscos. Isso nos levou, aí vamos, hoje, na nossa sociedade de hoje, nos leva a funcionar de uma forma que, na verdade, apesar de parecer que as pessoas estão sempre olhando para a negatividade, quando você vai realmente olhar como que a gente vai aprender para melhorar o sistema 2, você sabe como que a gente aprende? Com a positividade. Quem fuma cigarro, aquela imagem horrenda faz com que a pessoa continue fumando igual ou mais. É uma loucura, mas o que acontece? Ela nega. O que vai fazer com que as pessoas mudem de comportamento? É fazer ela se comparar com a maioria que está melhor que ela
porque nós somos seres sociais e nós nos comparamos, e ninguém quer estar abaixo da média. Aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. E é mostrar o que vai te acontecer de bom se você parar de fumar. Então você não vai convencer o seu filho a não fumar maconha, porque fumar maconha aumenta em 18 vezes a chance de desenvolver esquizofrenia, porque você pode ficar impotente, não é nada disso que vai ajudar. Se você não fumar maconha, aumentam as suas chances de estar em Wimbledon jogando tênis. Aumentam as suas chances de fazer sua primeira maratona com 21 anos de idade. É óbvio que o que você precisa pegar é o viés otimista do contexto da criança. E do adulto também serve. Então, o que os britânicos fizeram com o imposto de renda? Não adiantava falar para o cara na cartinha: olha, se você não entregar o seu imposto de renda até a data tal, você vai receber uma multa de 15%. Esse amedrontar faz com que a pessoa negue aquilo, se afaste daquilo, porque já que está tudo ruim mesmo, então eu não vou nem mexer nisso. Porque isso me faz muito mal. Eu resolvo para isso no futuro. Se você não tiver uma luz no fim do túnel, você não quer fazer nada. Aí os britânicos, sabe o que eles fizeram? Eles introduziram uma frase. Olha, o negócio é o seguinte: na sua região, 9 a cada 10 entregam imposto de renda até a data certa. E aí você fala: nossa, só eu não estou entregando? Eu não quero ser seu único. Eu quero estar entre esses 9. É uma perspectiva muito mais otimista. É muito mais fácil você aprender com reforços positivos com o viés otimista. Mas não é um viés otimista bobo, que às vezes as pessoas confundem da psicologia positiva. É um otimismo realista. Vamos olhar para o que pode ser feito de bom, que você vai ter mais, na verdade, retorno do que... Porque o que acontece? Existem muitos estudos, como a história do imposto de renda britânico, como a história do... Deu branco, qual foi outro exemplo que eu tinha dado? Que não funciona. Da história do maconha, do cigarro. Estudos claros que aquilo lá não adianta. Aquilo adianta só para quem é second smoking, lá o second hand, e só para quem não gosta de cigarro. Para mim aquilo é ótimo, faz um efeito danado. Mas até piora a minha relação com quem fuma, concorda? Mas para eles mesmo não tem efeito nenhum. Aquela negatividade, ela é tanta que parece que ela distancia a possibilidade da pessoa mudar. Se vem uma manchete no Facebook para você, que bate com a sua crença e que você concorda, você nem lê a notícia, você já compartilha. Você já manda para alguém, você já dá like. Se vem alguma informação que vai contra a sua crença, aí você fala: isso não pode ser. Aí você vai ler, aí você vai procurar defeito. E isso é muito sério, é assim que a gente funciona. Inclusive, até mesmo o cientista está subjugado a isso. Então, o que acontece? A gente, quando faz pesquisa, tem que tomar um cuidado muito grande para não deixar com que o nosso próprio viés interfira. E é dificílimo. Nós conversamos bastante sobre esse livro, que é o que introduz o Sistema 1 e Sistema 2, e sobre o The Enigma of Reason. E aqui estão os autores, que fala bastante sobre essa questão da negatividade. Na verdade, o que é interessante desse livro é explicar da onde que vem, né, todos esses nossos vieses cognitivos. Então, eles são, na verdade, livros que muito mais se complementam do que se antagonizam, exatamente. Mas nessa guerra científica de egos, né, de vou derrubar uma teoria para criar outra, as pessoas ficam muito nessa história, mas é muito mais um complemento. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais. Embora vocês vão perceber que falando disso é como se a gente já estivesse falando disso antes, em emoção e sentimento.
muito baseado, tem muito disso, mas é que aí sim aqui existe uma certa divergência entre o Goleman e a Lisa Barrett. Super recomendo esse livro. Muita gente já deve ter lido esse livro, o da inteligência emocional, mas é um livro bem antigo. Depois o Goleman caminhou para a inteligência social. E aqui é a Lisa, que é uma neurocientista, que faz muito estudo sobre emoção, muito estudo com neuroanatomia, inclusive. Estuda muito a emoção. E antes de falar onde eles se divergem, eu vou fazer com vocês uma coisinha. A gente vai fazer alguns testes. Então eu vou pedir para vocês responderem a esse teste. São 3 slides, 3 testes, mas na verdade eu quero que vocês se preocupem não exatamente com a resposta que você está dando ao teste, mas o que esse teste mede e qual que é a diferença deste teste para o seguinte. Então são 3 testes. Quais são eles e qual é a diferença entre eles? Tá? Isso é muito mais importante do que a sua resposta. É mais para você refletir. Primeiro teste. Indique o próximo item que segue a lógica da sequência. Aí você pensa aí, responde aí no seu papel. E o que será que esse teste mede em comparação com esse segundo? E agora esse teste. Esse teste, na verdade, é só para você identificar, né? Qual dos 4. E aqui uma outra foto. Com outros sentimentos aí. Desnorteado? Tá. Qual a diferença entre esses 3 testes? O que eles medem? O primeiro, a lógica. Aquela pergunta é uma pergunta que faz parte do teste de... QI. Esquece sistema 1 e sistema 2. Aqui é tudo sistema 2. Aqui a gente está no sistema 2. Mas aquele primeiro é uma capacidade lógica, é um dos blocos, uma das perguntas que vem no teste de inteligência clássica, que é o QI, quociente de inteligência. O segundo faz parte de que teste? Inteligência emocional. E esse aqui? Sentimento, mas não é o seu, do outro, né? Você vai chegar lá. Espertinho você. Esse está dentro dos testes de desenvolvimento do Ekman, de virar um expert em detectar o sentimento do outro, e faz parte dos testes do Goleman, de inteligência social. Eu não vou dar a resposta para vocês, mas tem um problema aí, ok? E é um problema que, inclusive, é o que mostra o antagonismo entre o Goleman e a Lisa Barrett, hoje em dia. Inteligência, o que é hoje um preditor que diferencia as pessoas que têm mais sucesso na carreira? É o resultado no QI ou o resultado no teste de inteligência emocional? Inteligência emocional. Na década de 80, década de 90, ninguém sabia disso. Foi quando veio o Goleman, em 1995, acho. Começou a trabalhar com as diversas inteligências, veio Gardner, inteligências múltiplas, e o Goleman. Começou a perceber que a forma como as pessoas se relacionam, essa inteligência emocional, ela era um preditor muito maior. Não que você não precisasse ter QI, não é isso, ter inteligência clássica, mas que isso faria muito mais diferença. E aí, de uns tempos para cá, houve uma tendência a se falar e as pessoas quererem ficar experts em tentar entender o sentimento do outro.
Mas o quanto que isso é um exercício empático, ou na verdade é o que Mateus provavelmente deve ter pensado. O quão é realmente importante essa inteligência social que se prega hoje em dia? Para ele se relacionar. Mas aí ele precisa ficar expert em olhar a pessoa e detectar o sentimento dela. É assim que esse é o caminho. Qual seria o caminho? Qual que é o exercício empático? Entender a necessidade. Como é que você vai entender a necessidade da pessoa? Através do autoconhecimento. Mas através do seu autoconhecimento você vai ter como conhecer a outra pessoa? Comunicação. Então o que você vai precisar? Escuta. Muito mais do que visual. Porque no fundo você precisa que a pessoa verbalize o mundo dela para você. Porque, como Mateus já deveria estar pensando, quando você vai detectar o sentimento do outro, você na verdade está baseado em quê? No seu sentimento, na sua grade... Lembra lá na percepção da ilusão de ótica? Na sua grade amarela ou roxa, na sua história, na sua experiência, e aí que na verdade você está fazendo é o quê? Tentando prever o que o outro sente, mas que é muito mais baseado no que você sente do que no que ele sente. E aí que eu digo, e aí muitas vezes muitas pessoas vão ficar irritadas, é que o Goleman devia ter parado na inteligência emocional. Quando ele começou a criar cursos de inteligência social, ele perdeu. Porque com a inteligência emocional é que você expande a empatia e é isso que você precisa para melhor se relacionar com o outro. Se você for pensar, por exemplo, numa pessoa que te irrita muito, ou alguém que se irrite muito com você. Alguém aqui não tem isso na vida? Levanta a mão. E aí o que acontece? É que você fica se perguntando, ou você que se irrita, ou a pessoa que se irrita com você, acaba que parece que a história se repete, e é mais ou menos sempre a mesma coisa. Em família acontece muito isso. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Justamente porque pensando, o que será que a neurociência tem e está entendendo hoje em dia, que a gente faz ou deixa de fazer, pensa ou deixa de pensar, que de repente pode ajudar a gente a mudar esse tipo de comportamento, que é o que a Bibiana tinha falado antes, a questão dos hábitos, né? Como mudar hábitos. E o que a neurociência vem encontrando? Tantos estudos de biologia evolucionista, em todas as áreas, não só a neurociência, mas como as áreas de evolução, as áreas inclusive de estudos animais, entre uma série de coisas. Nós somos criaturas que somos definidas muito mais pela nossa própria criação, do como a gente nos cria, no sentido individual e no sentido coletivo. E na verdade, aí a gente pode usar a língua portuguesa. Eu estou literalmente, praticamente reproduzindo o vídeo. A gente pode usar a língua portuguesa para ajudar a gente a entender que nós estamos muito mais relacionados ao verbo estar do que ao verbo ser. Mas a gente acha o contrário. A gente acha que o que a gente acha que a gente é e vai ser sempre assim. Mas e o que a gente precisa entender? Beatriz acordou triste. Ela não é uma pessoa triste. Ela está triste. Para quem já teve depressão, ou para quem tem depressão, ou para quem um dia vier ter depressão, o que você precisa entender sobre a depressão ou transtorno de ansiedade, coisas desse gênero? Você não é deprimido. Você está deprimido. Para quem tem toque, você não é o toque. Você tem toque. Não tem cura, mas tem tratamento. Então você pode estar num lugar diferente do que você se encontra hoje. E aí que quando a gente cria essa consciência, que a gente é muito mais o estar do que o ser, cria-se uma abertura
e uma possibilidade. É extremamente libertador. Porque você achar que você é deprimido e que você vai ser sempre deprimido a vida inteira é uma prisão total e absoluta. Eu já tive depressão. E eu não tenho nada a ver com depressão hoje. Eu fui deprimida um momento da minha vida, ponto, acabou. Óbvio que eu tenho um aprendizado, não preciso ser otimista de achar que a depressão nunca vai me pegar de novo. Eu sou realista o suficiente de saber que se eu já tive depressão, eu tenho uma chance maior que outras pessoas que nunca tiveram depressão de desenvolver a depressão novamente diante de uma mesma situação ou de situações muito trágicas. Isso é o realismo. Só que eu não preciso morrer na depressão, que me representava um dia, mas não hoje. Então o que acontece? Tem 5 grandes aprendizados da neurociência sobre emoção e sentimento que a gente entende isso um pouco melhor. E já começa fazendo o gancho aí do começo. A primeira delas é que é o seguinte, como eu já disse para vocês, nós somos criaturas criadas por nós mesmos. E o que a neurociência vem encontrando evidência? De que os nossos circuitos emocionais, eles não nascem todos prontos. Mas eles vão sendo reforçados, estabelecidos, mantidos, reforçados pela nossa história e da forma como a gente lida com a nossa história. É com a nossa experiência. Então, se os nossos circuitos emocionais são resultados da nossa experiência de como a gente lida com ela, o que isso significa em primeiro lugar? Que nós somos muito mais donos dessas emoções e muito menos vítimas dela. Concorda? Então, nós temos a possibilidade de modificar. Aí, dando um passinho mais adiante, que o Matheus já trouxe. O que é a emoção? Na verdade, a emoção não é simplesmente uma reação a um evento. A emoção é uma aposta. É uma aposta do seu cérebro. Porque o que a gente faz? Normalmente a gente acha que a gente está sempre reagindo às coisas. Mas na verdade o nosso cérebro está sempre checando os modelos que ele tem. E fazendo previsões. Mas, ora, se o que na verdade a emoção é mais uma aposta do que um veredito, isso significa que você pode aprender a apostar diferente. Modular. A gente pode ter esse controle. E a gente não sabia disso até muito pouco tempo. Então nós podemos fazer novas emoções. Tá? Eu não entendi. Eu entendi. Calma. Entendeu ou não entendeu? Calma. Hã? Não entendi porque é uma aposta. Porque é o seguinte. A pessoa que te irrita. Toda vez que você encontra com essa pessoa, você já vem predisposto. Lembra da expectativa? Você já vem predisposto. Você já vem... E aí, qual que é a aposta do seu cérebro? Isso é uma aposta. Você já vem com a aposta de que ele vai te irritar. É um exemplo bem simples, mas é basicamente isso que acontece. Então ele é sempre muito mais uma aposta do que um veredito do que realmente está acontecendo. Mas acho que vai ficar mais calma, que vai ficar mais claro. Esse é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto ajuda a complementar o primeiro ponto. Segundo, a gente normalmente usa, e na verdade não tem problema continuar usando, os termos emoção e sentimento como sinônimos. Mas só para ajudar a colocar uma ordem assim, para entender, na verdade, como é que funciona esse caminho da emoção e do sentimento, cientificamente, emoção e sentimento são duas coisas diferentes. A emoção, ela vem primeiro. A emoção é o nosso estado físico, ok? Muitas pessoas definem, muitos cientistas inclusive usam outras definições. Essa é a definição do Damasio e é a que eu uso. A própria Lisa, na verdade, eu acho que não separa muito bem emoção de sentimento, mas isso ajuda, é didático.
Então a emoção, ela é o estado físico. O sentimento vem depois. O sentimento é como o Fernando interpreta o estado físico dele, interpreta a emoção dele. Se a emoção é uma aposta, ele já tem a chance de modificar a aposta. Então você já pode modificar, inclusive, como o seu corpo reage. E se o sentimento é uma interpretação da emoção, você já tem uma segunda chance de reinterpretar, mesmo que a emoção não mude. E aí, mais ainda, o Fernando pode ter sentimentos completamente distintos para a mesma mudança no batimento cardíaco, a mesma mudança na temperatura do corpo. E para a pessoa que irrita a Beatriz, a náusea. A náusea pode ser fome, pode ser raiva. O batimento cardíaco pode ser felicidade, pode ser tristeza. A mudança na temperatura do corpo pode ser frio, pode ser fome, pode ser tristeza, milhões de coisas. E nós temos várias composições de estado físico que você vai interpretar de formas diferentes. Ou seja, um estado físico que você pode considerar excitante ou que pode te deixar se sentindo excitado num bom sentido ou ansioso no mau sentido. A gente tem essa maleabilidade. Só que o que acontece? Você vai criando um modelo, vai aceitando esse modelo, vai apostando sempre do mesmo jeito, tendo sempre o mesmo sentimento. E aí você é o quê? É uma vítima de todo esse circuito e você tem muito pouco controle sobre isso. Mas a partir do momento que a gente sabe que a gente pode funcionar, que a gente funciona dessa forma e que a gente tem essa possibilidade de reinterpretação da própria emoção, do sentimento, o que acontece? O que a gente ganha com tudo isso? Controle. Controle sobre você mesmo, não é sobre o outro.